nome é Sofia, eu sou uma mulher branca de cabelo castanho levemente acobreado, estou vestindo uma camiseta verde de manga curta e uma calça jeans azul com um cinto preto. Estou aqui ao lado da minha colega Eduarda e estamos aqui hoje para falar sobre o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da URGS, ou Incluir, que em 2024 completa 10 anos. É isso mesmo, Sofia. Meu nome é Eduarda, sou uma mulher branca de estatura média, tenho um cabelo castanho curto e estou vestindo uma regata vermelha e uma calça jeans. Desde 2014, o Incluir atende estudantes, professores e servidores com deficiência, desenvolvendo estratégias de inclusão, acessibilidade e permanência. E para que isso seja possível, o Núcleo proporciona recursos de acessibilidade, como tradutor e intérprete de Libras, adaptação de materiais e acompanhamento em salas de aula ou pelo campus. Conversamos com profissionais que atuam no Incluir e com estudantes que puderam contar com seus serviços ao longo desses anos. Destacamos também as dificuldades de se manter um órgão como esse, diante de uma universidade e de uma sociedade que precisa pensar cada vez mais nas diferenças e no acolhimento de todas as pessoas. Eu sou Adriana, uma mulher branca de cabelos avermelhados, longos, na altura um pouco abaixo dos ombros, lisos. Uso um óculos de armação marrom, uma blusa verde. Aconteceram várias ações na URGS anteriormente ao Incluir, né? Tinha lá na antiga escola técnica, hoje o anexo da saúde ali, junto à Fabico, um centro ali que atendia pessoas com deficiência visual, promovia cursos, enfim, diversas ações aconteceram pontualmente, né, nesse tempo até 2005. Porque em 2005 foi lançado pelo governo federal o programa Incluir, né, que era justamente um fomento, né, que vinha para as universidades a partir de editais, né. No primeiro momento as universidades concorriam através de um edital a esses recursos que eram justamente para implantar ações de inclusão e acessibilidade, né? Acessibilidade com vistas à inclusão na universidade. Dentro do programa Incluir havia um documento orientador, que ainda existe, ainda é vigente, inclusive, de orientação para a criação dos núcleos de acessibilidade. As universidades deveriam olhar nesse sentido, da criação de um setor interno, né? Contínuo, enfim, que atendesse às demandas de recursos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. E isso aconteceu na URGS em 2014. Né? Então, a partir de 2014, nós temos um Núcleo de Inclusão e Acessibilidade, Incluir, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A partir de 2018, nós temos um fluxo contínuo de ingresso de pessoas com deficiência. Anteriormente, as pessoas chegavam, sempre estudaram, nós temos pessoas com deficiências formadas, pós-graduadas aqui pela URGS, né? Mas era um pontual, né? Era quase como uma excepcionalidade. Então, temos um aluno cego, chegou um aluno surdo, né? Agora não, agora com a política de reserva de vagas nós temos um fluxo contínuo. Todo semestre ingressa gente com deficiência. Então mudou a lógica, né? A gente não pode pensar nisso mais como uma excepcionalidade. Chegou alguém. Não, nós temos que preparar a universidade para receber essas pessoas, para deixá-las em igualdade de condições com os demais, porque semestralmente ingressam pessoas na universidade, pessoas com deficiência na universidade, né? Servidora trabalha em frente ao computador. Imagem aproxima uma impressora de braille. Impressora de braille aparece em destaque. Lupa eletrônica aparece em destaque. Arquivo de texto é digitado no computador. Os serviços que nós temos aqui no Incluir, a gente chama de serviços de acessibilidade. O que eles são? São recursos necessários para que as pessoas com deficiência estejam em igualdade de condições com os demais. Né? Nós não temos uma universidade completamente acessível, esse mundo ideal não existe, né? Então nós precisamos prover esses recursos, né? Já que as pessoas fizeram o que elas tinham que fazer, passaram por um processo seletivo, enfim, ingressaram na universidade. Então agora é a nossa vez, né, de poder dar condições para que essas pessoas permaneçam no curso, se formem, mas não só os alunos, os técnicos com deficiência, os professores com deficiência, enfim, né, para que todos consigam permanecer nas suas atividades e realizá-las, né, em igualdade de condições com os demais. Esses serviços o que são? Por exemplo, adaptação de materiais, né, adaptação de material para braille,
adaptação de material para fonte ampliada, arquivos que por vezes não são acessíveis aos leitores de tela, que as pessoas com deficiência visual usam. Então aqui a gente faz a conversão desse arquivo, transforma ele num arquivo acessível. A tradução e interpretação para Libras, que daí é feito por a equipe de servidores, tradutores e intérpretes de Libras. Então, esses são recursos de acessibilidade que, sem eles, a pessoa com deficiência não teria condições de permanecer, né? Um aluno surdo que vem estudar, que é usuário de Libras, ele precisa ter aula em Libras, né? Então, se não tem esse recurso, ele não tem acesso a esse conhecimento. Então, é um serviço que a universidade tem que prover. Eu sou um homem branco, de cabelo preto, curto e liso. Eu tenho barba preta no meu rosto, eu tô com uma camisa preta, um casaco de couro com capuz e de calça jeans. A adaptação de materiais, a gente recebe os textos por meio dos professores ou dos alunos, e esses textos eles podem vir já em PDF, ou eles podem vir como uma cópia ou como slides, e a nossa função é adaptar aquele material para as pessoas que são deficientes visuais ou que precisam de outra adaptação. E nisso a gente adapta o material para quem tem baixa visão ou para quem vai usar o ledor de tela. Meu nome é Klaus, eu sou uma pessoa branca, eu tenho cabelo cacheado e castanho escuro, eu tô com uma barba curta que pega o meu queixo até quase meu pescoço e também um bigode que não se conecta com o resto da barba. Eu tô com uma camisa cinza com uma estampa de um coqueiro e calça jeans. Eu faço acompanhamento de alunos servidores, seja isso acompanhamento vidente para pessoas com baixa visão, seja acompanhamento de mobilidade para pessoas com mobilidade reduzida, além de adaptação de materiais, sejam eles para materiais em braille, para público externo, que tem algum curso de participação na URGS, como por exemplo de uma professora da FACED que a gente adapta um livro em braille para ela. Faço também materiais em braille para alguns alunos ou para alguns servidores, e adaptação de materiais para fonte ampliada ou para ledor de tela, também para alunos ou servidores. Para adaptar materiais, às vezes nós temos que descrever as imagens que estão dentro desses materiais. Então, se é um material mais relacionado às exatas, de um aluno que esteja, né, fazendo algum curso das exatas, um aluno das exatas vai ter um olhar, né, vai entender melhor aquela simbologia, como fazer uma descrição melhor daquele gráfico, né? Então, sim, nós escolhemos conforme as nossas demandas, né? Conforme os estudantes que nós temos demandando materiais, adaptação de materiais, ou até mesmo de acompanhamento, porque nós temos alunos lá no Campus do Vale também, né? Temos uma salinha pequenininha de apoio lá no Campus do Vale, então, às vezes, quem estuda no Campus do Vale faz os acompanhamentos lá do Campus do Vale. Então, a gente, sim, né, seleciona conforme as nossas demandas. Estudantes caminham no Campus Centro. Intérprete de Libras sinaliza para estudante em sala de aula. Texto no computador está em destaque. Klaus trabalha usando o computador. Bolsistas estão conversando. Estamos melhor do que estávamos há 10 anos atrás, com certeza. O próprio setor cresceu bastante, né? Se consolidou dentro da universidade. Hoje em dia a gente é mais conhecido, né? Nos procuram bastante, então isso mudou, né? A universidade mudou um pouco, né, em função da presença das pessoas com deficiência, né, aqui, e tendo que atendê-las, né, em igualdade de condições, mas ainda tem muito a ser feito. Ações aconteceram, né? O Incluir investe muito na formação, né? Então todo mês temos capacitações, praticamente todo mês. Criamos nosso podcasting, né? O podcast do Incluir. Então são formas de disseminar conhecimento, né? Justamente com o objetivo de quebrar barreiras, né? Para que as pessoas tenham entendimento do que é uma pessoa com deficiência, do porquê que é importante fazer essas adaptações, que a gente não está beneficiando, facilitando nada para ninguém, justamente a gente está colocando assim, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então isso, né, são discursos que já têm circulado mais dentro da universidade. Olá, o meu nome é Henrique, o meu sinal é este. Eu sou um homem branco de mais ou menos 1,90 m. Estou usando um blusão de mangas compridas, de cor de vinho, que tem o logo da URGS e a palavra direito estampada. Estou nos fundos do prédio da Faculdade de Direito.
onde estou sendo filmado em um espaço muito bonito e arborizado. Qual a diferença entre a inclusão e a acessibilidade? Bom, a inclusão é quando há uma pessoa diferente dos padrões da sociedade e é possível fazer com que essa pessoa interaja num espaço. Como, por exemplo, se todos os colegas sabem Libras, isso é a inclusão. Agora, quando eu chego num espaço e sou atendido por um tradutor e intérprete de Libras, porém, não há inclusão de fato, porque os outros alunos não aprendem a língua de sinais. Eu entendo que isso seria inclusão e acessibilidade no contexto de uma pessoa surda. Inclusão e acessibilidade significa para mim trazer uma equidade para dentro da faculdade, trazer uma equidade para esses alunos, para esses funcionários, servidores, e possibilitar que eles consigam acessar e desfrutar da faculdade e de outros espaços também fora da faculdade, de uma forma plena. E antigamente a gente tinha a deficiência muito centrada no sujeito, né? Se a gente for ver lá os documentos legais que trazem o conceito de deficiência, eles falavam em anormalidade, em incapacidade, em desvio do padrão considerado normal para o ser humano. Então era tudo muito voltado para o corpo da pessoa, né? A pessoa era incapaz, a pessoa era normal, né? E ela não conseguia fazer as coisas da mesma forma que os outros, então era a pessoa o centro desse conceito e aquilo que lhe faltava no corpo, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um conceito que é, em primeiro lugar, não trata de incapacidade, fala de impedimentos de longo prazo, né? Sejam eles de caráter sensorial, como audição, né? De caráter mental ou intelectual. Aquela deficiência mental de antigamente, atualmente ela é entendida como deficiência intelectual, que diz respeito aos aspectos cognitivos, né? A deficiência mental, hoje em dia, está relacionada às deficiências psicossociais. O que são as deficiências psicossociais? Aqueles casos graves de doença mental, como uma esquizofrenia, enfim, que tem impedimentos de longo prazo também, né? Então, hoje em dia se faz essa diferenciação, né? Então, o impedimento em interação com as barreiras que não pode determinar essa desigualdade, entende? Então, a barreira também entrou no conceito, né? E a barreira, o que é? É fora da pessoa. A barreira está na sociedade, né? Então não é só a pessoa tem o seu impedimento, mas a sua interação com as barreiras é que não pode deixá-la em desigualdade de condições com as demais pessoas. Então, se a barreira me incapacita, né, o problema não é meu, é a barreira. Henrique sinaliza em Libras na sala de aula. Estudantes caminham no campus centro. Klaus trabalha usando o computador. Arquivo de texto aparece em destaque. Servidora trabalha em frente ao computador. Henrique assiste aula de direito. Servidora conversa em seu local de trabalho. Meu nome é Mariana Bayerle, eu sou técnica administrativa aqui da URGS e sou doutoranda em letras. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos claros, olhos azuis, estatura mediana, e um biotipo mediano, assim, também. Estou usando um casaco escuro e uma calça jeans, casaco preto e calça jeans e tênis. Quando eu tive um contato mais forte foi mesmo no período do meu mestrado. E o incluir foi essencial, assim, no processo do mestrado. Eu fiz uma dissertação bem extensa, eu pesquisei 10 anos de 2 revistas, eram revistas impressas, e para uma pessoa com deficiência visual é bem difícil, bem complexo, se não impossível, né, se não tiver o apoio. E o Incluir me auxiliou nessa adaptação desses materiais para que eu pudesse fazer a minha pesquisa. Eu conseguia ler com fontes ampliadas, então a gente ampliava as revistas, eles imprimiam o material que era necessário, eu utilizava também uma lupa eletrônica, até foi na biblioteca aqui no campus do Vale que ficava essa lupa eletrônica. Então foi bem produtivo, bem importante para que eu conseguisse dar prosseguimento ali, né, realizar o meu mestrado com sucesso. Foi entre 2010 e 2012. Há algum tempo atrás eu tentei ingressar na URGS fazendo o vestibular, porém a universidade aqui não tem muita acessibilidade para surdos, como por exemplo a videoprova.
Enquanto que em outras universidades federais existe esse recurso, aqui ainda não existe. Então eu fiz o Enem. No Enem existe a videoprova. Realizei esta prova, passei por todo o processo e ingressei na URGS. Ao ingressar, eu informei que eu era surdo e fui procurado pelo Incluir, perguntando se eu precisava de tradutores e intérpretes. A partir de então, eu fui sempre acompanhado por intérpretes de Libras. Eu me chamo José Maurício, sou um homem cisgênero de 43 anos, cabelo curto, grisalho, sou deficiente visual, então uso óculos escuros, estou vestindo um casaco bege com uma camisa roxa com listras azuis e jeans e sapatênis. Em 2013 resolvi tentar para psicologia, profissão que eu acabei me identificando depois de passar por essas possibilidades diversas, né? E aí já contava com um suporte, ainda não nomeado como Incluir, né? Mas já era um suporte de técnicos da universidade que produziam a prova em braille, faziam a locução, a leitura da prova para os vestibulandos. Então já foi um pouco melhor, assim. E aí logo que eu ingressei, o federal instituiu os programas de Incluir nas universidades, né? Eu já pude contar com o suporte do Incluir. Intérprete de Libras traduz aula para estudante. Lupa eletrônica aumenta texto. Intérprete de Libras sinaliza para estudante. Mariana trabalha usando o computador. O principal serviço são as adaptações de textos, tá? Isso para as disciplinas tem sido essencial, porque eu não leio mais somente com fonte ampliada. Então, o Incluir adapta os textos, me manda tanto com fonte ampliada quanto de forma compatível para eu ler com leitor de tela. Então, eu ainda tenho cerca de 5% de visão, então faço um misto. Eu escuto o áudio daquele texto, mas um pouquinho que eu consigo ver, ainda me auxilia. Meu primeiro estágio de ênfase em psicologia, eu desenvolvi dentro do próprio Incluir. Então eu tenho essa dupla visão assim, dos dois lados do balcão, né? Como usuário do serviço do Incluir e como alguém que estava a serviço do Incluir também para atender aos demais públicos da universidade, né, com deficiência. Eu me chamo Vitor Lucena, sou estudante aqui da URGS em Relações Internacionais do 5º semestre. Sou uma pessoa branca, um homem jovem branco, de cabelo castanho, enfim, tenho a pele clara, visto um casaco azul com a marca do meu curso, né, das Relações Internacionais, e uma calça preta. E além de usar um óculos escuros, também preto. Eu faço um curso que me exige uma carga de leitura que é extensa, uma carga de leitura grande, e nem todos os textos são disponibilizados pelos docentes num formato de arquivo acessível para os leitores de tela que eu uso no computador, no celular. E o Incluir realiza a adaptação desse material que é enviado pelo professor para que eu possa acessar e para que eles possam transformar aquele texto que vem para mim e para os demais colegas num formato que, né, para mim não é acessível, em um texto num formato que eu possa acessar, num tipo de arquivo que seja tranquilo para que eu tenha acesso a ele. O Incluir também disponibiliza os bolsistas que estão à disposição para me acompanhar dentro do campus da URGS. Então, por exemplo, eu preciso me deslocar de um prédio para o outro para ter aula em outro prédio, ou às vezes até mesmo estou aqui no saguão da faculdade e quero subir para alguns andares e ir até alguma sala. Enfim, tem os bolsistas, né? O Incluir dispõe dos bolsistas e me acompanham para os lugares onde eu preciso ir quando é necessário. Vitor transita pelo campus com auxílio de bolsista do Incluir. Mariana trabalha em frente ao computador. Arthur faz adaptação de conteúdo usando o computador. Imaginando e me construindo como um professor que vai atuando dentro de sala de aula e vai atuando com pessoas com deficiência, o Incluir ele me proporciona criar uma série de experiências que vão me preparar ou pelo menos me fazer me questionar sobre as questões que vão surgir de frente com esses alunos, né? Então o Incluir ele tem esse papel fundamental na minha vida para ser um professor que pensa na inclusão e que trabalha para incluir também. Sobre a ideia de
concluir a minha formação aqui na universidade sem incluir, eu acho que seria muito mais difícil. Eu honestamente não sei dizer se seria impossível ou não, mas com certeza seria muito mais difícil, especialmente porque a gente lê muito e boa parte dos textos não são disponíveis em formato acessível, especialmente nesses casos, provavelmente seria um pouco mais, seria mais difícil ter acesso a esse tipo de material e, portanto, ter acesso ao conteúdo que o material disponibiliza e que é cobrado nas minhas avaliações e que é cobrado não só na faculdade, mas também fora dela, né, para o exercício da profissão. O doutorado, eles têm sido fundamentais, porque eles seguem com as adaptações dos textos para mim, e isso possibilita o estudo de uma forma um pouco mais tranquila, né? Eu não ter que me preocupar com eu ir atrás de todos os PDFs, ficar convertendo, porque quando um texto é PDF imagem, o leitor de tela não lê. Então, incluir passa um OCR, transforma aquela imagem em texto, e esse texto coloca no formato que o leitor de tela vai ler. Isso é um trabalho gigantesco, preparar um texto para que eu simplesmente consiga lê-lo, que deveria ser o básico, né? Eu chegar no texto já conseguir ler. Então, assim, se não tivesse o incluir, isso seria 10 vezes mais difícil, e tem sido fundamental, tem sido bem importante, assim, e de novo, assim, acho que eles têm que ter cada vez mais força aqui dentro e relevância, e ser vistos, né, e ser vistos com a relevância que esse núcleo merece, que esse núcleo precisa ter dentro da universidade. Para mim, o incluir, ele teve uma grande importância enquanto acadêmico, enquanto aluno da universidade, no sentido de eu me sentir mais seguro com a intervenção do incluir para a questão de acessibilidade com algum professor ou com o próprio Instituto de Psicologia, mas também o incluir teve para mim esse papel político, que é um papel assim de, tá bem, agora existe formalmente dentro da universidade uma política pública de inclusão. O incluir é muito importante na minha vida acadêmica, porque se não houvesse este setor, não seria possível oferecer a mim a acessibilidade necessária, como por exemplo dos tradutores e intérpretes de Libras, que vêm me acompanhando em todos os momentos, nas aulas, com os professores, com os colegas. Então é muito importante nesse sentido. Henrique assiste aula com tradução simultânea. Mariana registra a presença no ponto eletrônico. Mariana trabalha usando o computador. Nem tudo que se poderia estar fazendo a partir do trabalho do incluir efetivamente se consegue fazer. Porém, eu já notei muito avanço, assim, desde antes da existência do incluir, quando eu fazia o vestibular, e eu posso dizer que é bem provável que eu não tenha entrado na universidade, na graduação, em vestibulares anteriores, também por falta de apoio, assim, por falta de acessibilidade. Aí no momento que eu entro, tenho a surpresa de que logo depois, no semestre 2, se institui o incluir, tudo foi ficando mais fluido e mais fácil. Eu acho que o incluir é fundamental, assim. Eu acho que a gente precisa fortalecer o incluir. O incluir é uma instância aqui dentro que precisa ter força, a gente precisa ter um incluir funcionando de manhã a de noite, né? Eu sinto muita falta do incluir funcionando à noite, por exemplo. Eles precisam, não só incluir, as unidades precisariam ter os seus núcleos de inclusão em cada unidade. Esse assunto da acessibilidade precisaria ser tratado em cada unidade e não restrito ao incluir. Eu acho que o incluir teria que ter muito mais força do que tem, e as unidades precisariam se responsabilizar por isso e ter as suas salas de atendimento, seus núcleos de apoio, enfim, para que os alunos tenham essa referência em cada unidade, enfim. Ressaltar a importância de um núcleo como esse para que se possa incentivar o acesso e a participação de pessoas com deficiência na universidade, que andando pelo espaço da URGS durante poucos minutos a gente percebe que são poucas, né? Então, ter esse núcleo a serviço, enfim, e à disposição das pessoas com deficiência contribui muito, tanto para um processo delas à universidade, quanto para o andamento da nossa formação acadêmica. O incluir realiza um papel muitíssimo importante. É muito bom, né? É sempre aquela coisa, quando eu falo o que eu faço, normalmente para as pessoas, a primeira reação das pessoas é tipo, nossa,
que legal, né? E acho que é essa ideia, dar esse sentimento, dar esse quentinho no coração, sabe?